Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Terapeutas Desejados, um quadro onde aproxima você, terapeuta, profissional da saúde ou aspirantes a essas profissões, a uma especialização no tratamento da fibromialgia, proporcionando ao seu cliente, ao seu paciente, uma vida sem dores e sem remédios da fibromialgia. Hoje você vai entender a melhor forma de tratar a fibromialgia em pacientes que têm também depressão associado. Se você não me conhece, eu sou a Jordana Ribeiro, eu sou mestre em Psicologia Clínica e da Saúde e terapeuta integrativa. E antes da gente começar, eu já quero que você dá aqui o seu like, já se inscreve aqui no canal, caso você deseje ser referência no tratamento da vida sem dores e sem remédios. E para que a gente possa começar, é importante que você entenda todos esses processos do que é fibromialgia, o que é depressão, quais são as semelhanças, o que são as diferenças, o que está acontecendo hoje para gerar tanta confusão e ter profissionais a não dar o resultado que o paciente merece e pode ter, que é a vida sem dores e sem remédios. Então já pega o lápis, já pega o papel para você anotar tudo e não perder nada. Hoje é muito comum acontecer essas confusões em relação à depressão, em relação à fibromialgia, e de fato se confunde mesmo, porque é muito parecido, os sintomas são muito parecidos, mas é por isso que você está aqui para aprender e ter ali assertividade na sua atuação. Até porque atender pacientes com fibromialgia requer muito domínio para que você entregue realmente valor, entregue resultados que seus pacientes merecem. E se você está aqui é porque você fica realmente preocupado em entregar um resultado de excelência. Parabéns por isso! Então, é muito importante que você entenda. Tem, inclusive, muitos profissionais médicos que diagnosticam a fibromialgia e verbalizam que a fibromialgia é um tipo de depressão, pelo amor de Deus. Isso já é inadmissível para você que me acompanha aqui. São dois diagnósticos distintos, tá? Vamos falar abertamente sobre como que funciona um, sobre como funciona outro, como que você vai identificar essa diferença. Você precisa ter um olhar bem aguçado, um olhar bem distinto, assim, para que você consiga perceber e saber como atuar, qual é a melhor forma. Que é isso que eu ensino para os meus terapeutas FDR, que são os terapeutas diamantes, referência ali que se especializa no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Porque você saber disso faz parte da base. Se você não sustenta a sua base, saber como distinguir, como fazer essa diferença e saber o momento certo de encaminhar o paciente ou não, se você não faz isso, você deixa o seu paciente à mercê. Isso é muito arriscado, porque se você atende pacientes com fibromialgia sem se especializar no tratamento da fibromialgia, você está deixando ele à mercê. E não é porque você quer, é porque não tem o conhecimento necessário. Então é muito importante que você esteja aqui comigo mesmo, anotando tudo, para você saber distinguir. Porque infelizmente hoje escuta ainda que fibromialgia é depressão e não é, tá? E olha só, é natural acontecer isso, essa confusão, principalmente quem não mergulha, quem não se especializa na fibromialgia, mas aqui você vai saber essa diferença. E na época que eu comecei, eu vou até te contar como que eu comecei a perceber essas diferenças, porque é desafiador. Dois diagnósticos que estão atrelados, estão associados um com o outro, que têm sintomas praticamente os mesmos. Como fazer essa diferença? Qual o momento de fazer o encaminhamento? Então eu tinha esses questionamentos também lá na época que eu comecei a atender pacientes com fibromialgia. Até porque chegava muito paciente com fibromialgia com o diagnóstico de depressão junto. E por mais que eu buscasse, tem artigos falando sobre fibromialgia, sobre depressão, eu ainda ficava ali, opa, peraí, mas por mais que está associado, como distinguir? Porque o que eu comecei a perceber também? Que no primeiro momento eu achei que estava sempre junto. Como chegava para mim os primeiros pacientes com fibromialgia, as primeiras pessoas que eu atendi com fibromialgia, chegava para mim com os dois diagnósticos juntos, eu comecei a entender que ok. Então tem os dois diagnósticos juntos, tem os artigos que falam que fibromialgia gera depressão e tudo mais.
Então, eles sempre vão existir os dois juntos. Eu comecei a entender isso, eu achava isso, e pode ser que você ache isso também. E conforme eu fui estudando mais e recebendo mais pacientes com fibromialgia, eu percebi uma coisa: começaram a chegar pacientes com fibromialgia que não tinham o diagnóstico de depressão, e não tinham o diagnóstico de depressão tomando antidepressivo. E aí eu comecei a entender. Porque além da bagagem teórica, a gente aprende também na prática, né? E aqui eu trago as duas coisas para você aqui de mão beijada. Então eu comecei a perceber, entender e elencar e perceber o que tinha de diferente. E aí eu comecei a entender que o antidepressivo, ele é um modulador ali para o processo de dor e que não necessariamente aquele antidepressivo ele estava atuando na depressão. E aí eu comecei a fazer, opa, peraí, então tem uma questãozinha aqui que aquelas pessoas que não têm depressão tá progredindo mais do que aquelas que têm depressão. Mas mesmo aquelas que têm depressão, eu na minha cabeça ali, né, pensando e refletindo, mesmo aquelas que têm depressão, elas não estão evoluindo no quadro dela. O que será que está acontecendo? E aí eu tinha esses questionamentos e aí eu fui a campo, né? Fui investigando com os pacientes, investigando os sintomas, elencando e fazendo toda a questão de mapeamento também de humor, de escala de dor ali junto com esses pacientes. E aí eu comecei a ver algumas coisas distintas. E para você entender essas questões distintas, deixa eu te explicar um pouquinho do que é um, o que é outro, para você poder perceber e pegar o fio da meada aqui também dessa diferença e da melhor forma de atuar. A fibromialgia, ela é uma síndrome reumatológica caracterizada por dores difusas no corpo todo, persistindo por mais de 3 meses, e além das dores difusas no corpo todo, tem sintomas associados como insônia, fadiga, alteração intestinal, alteração psicológica, que é aí que a gente vai entrar. Essas alterações psicológicas, elas incluem ansiedade e incluem depressão também. E aí? Tem humor rebaixado a pessoa com dor. A dor deprime. A dor gera humor rebaixado. A dor pode sim gerar depressão. A dor da fibromialgia pode sim desencadear a depressão. Assim como a depressão, ela pode sim desencadear a fibromialgia. Já tem artigos que mostram que um pode estar atrelado e dando motivo do diagnóstico do outro. Não tem nenhum artigo que fala quem que começa primeiro. Por quê? Porque pode ter esses dois cenários para você encarar ali junto com o seu paciente com fibromialgia. E a questão aqui é você vai ter um momento lá que você vai identificar ali o que chegou primeiro. Mas aqui você precisa primeiro entender essa diferença. E aí nisso, percebendo que essas alterações psicológicas existem, que a dor deprime, você olha para o transtorno depressivo maior. O transtorno depressivo maior é um distúrbio mental. E esse distúrbio mental ocasiona tristeza profunda, falta de prazer nas coisas. A pessoa, ela passa a ver tudo cinza. A pessoa que tem um transtorno depressivo maior, ela passa a ver tudo preto e branco, tudo em cinza. E aí, pela possibilidade, anota isso aí que você nunca vai esquecer, pela possibilidade dela fazer algo e não dar certo, ela prefere não fazer, porque tem a possibilidade de não dar certo. Então, para ela, tudo perde o sentido. Para que eu vou fazer isso? Para que a vida acontece? Para todo mundo morrer? E aí ela vai perdendo sentido, vai perdendo o brilho da vida. Aquela pessoa que era super comunicativa, super agitada, extrovertida, ela passa a se perder, passa a ter uma tristeza profunda, um sentimento de um buraco no peito, um aperto no peito. E além dessa tristeza, dessa falta de prazer, ela sente também fadiga, um cansaço, falta de disposição, insônia, tem também alterações do sono. E aí é quando a fibromialgia e a depressão começam a se entrelaçar, sendo desafiador separar. Mas um bom profissional, um profissional que é especializado no tratamento da fibromialgia e que é capaz de contribuir para esse paciente destravar as dores, desbloquear essas dores para que ele viva sem dores e sem remédios, pode ser o desafio que for. Ele tem capacidade para diferenciar. E quando você vai na raiz e entende
cada sintoma, como eu estou trazendo aqui hoje para você, e você percebe o que precisa ser feito, o tratamento do seu paciente deslancha. O resultado da vida dele sem dores e sem remédios é muito mais rápido. Então, ver esses dois diagnósticos muito semelhantes os sintomas, em que um pode gerar e ocasionar o outro, como assim? O que fazer? E aí é importante que você comece a perceber as distinções. Nessas distinções, você vai trazer para o seu paciente algumas questões. Primeiro, você vai avaliar e analisar qual que é a visão dele de mundo, de vida. Sabe por quê? Porque é aí que tá a chave, ó, o pulo do gato. Uma das coisas que é o pulo do gato tá nisso. O paciente que tem o transtorno depressivo maior, lembra que eu falei que ele vê tudo preto e branco, tudo cinza? Na possibilidade de errar, ele nem tenta para não errar? Pode acontecer isso nas pessoas que têm fibromialgia, só que é diferente. Aí entra a perspicácia do terapeuta. O paciente com fibromialgia, ele deixa de fazer, mas não deixa de fazer porque ele vai errar. Ele deixa de fazer porque aquilo demanda muita energia para ele. O paciente com fibromialgia sente muita tristeza sim, porque a dor deprime. Imagina, a pessoa com dor no corpo inteiro gera uma tristeza. E ela tem um motivo específico para essa tristeza, porque é a dor. E não só a dor física, a dor emocional, a dor social, as percas que ela tem na vida dela, no trabalho, nas confraternizações, de pegar um filho no colo, de pegar um neto no colo. Olha quantas dores a pessoa com fibromialgia tem que lidar. Isso deprime. E se não tratado da melhor forma, desencadeia a depressão. E a depressão, ela é uma tristeza profunda sem necessariamente ter uma causa. Porque tem uma alteração química do cérebro. E aí, a pessoa que tem fibromialgia, ela tem um desânimo de fazer as coisas. A pessoa que tem depressão, ela não tem motivação para fazer. Então a pessoa ela não faz porque ela não tem motivação. A pessoa que tem fibromialgia e que não tem o transtorno depressivo maior, ela quer fazer, ela quer se arrumar, ela quer passar um batom, ela quer se sentir bonita, mas ela não consegue por conta das dores. Essa pulsão, essa energia de vida ainda existe e ela sofre porque ela não consegue realizar aquilo que está dentro dela. Porque existe, está ali, está movimentando ali dentro, só que ela não consegue expressar, porque ela está com dor e a dor está sendo incapacitante, está sendo limitante. Agora, quando tem a depressão, não existe essa motivação de passar um batom, de querer se arrumar, de querer sair. Não tem dentro dessa pessoa. Quem não tem a depressão e tem fibromialgia tem, mas não faz por conta da dor. Quem tem depressão associada não tem. E aí que é importante você analisar de uma forma bem assertiva e entender qual que é a motivação de vida que essa pessoa tem. Qual que é o movimento de vida que essa pessoa tem, para você ir distinguindo. E é isso que eu ensino para os meus terapeutas FDR. Na formação FDR, que é uma formação que eu preparei para terapeutas e profissionais da saúde se especializarem no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, eu ensino eles olharem a fundo, colocarem em prática. Inclusive, aqueles que estão iniciando, eu apresento a escala, tem questionário. Conforme o terapeuta ele vai se formando e vai tendo feeling, não precisa de questionário, não precisa de escala, porque ele já vai identificar ali de fazer algumas perguntas, e tem perguntas específicas. Só de fazer algumas perguntas, o terapeuta FDR já consegue identificar o transtorno depressivo maior. E aqueles que estão iniciando têm escala e têm questionário para aplicar no paciente, mas não com o intuito de diagnosticar, porque esse não é nosso papel. Nosso papel não é diagnosticar, mas com o intuito de entender mais a demanda desse paciente para você saber como que você vai atuar e saber o momento de encaminhar. Porque se nessas perguntas, que são perguntas específicas que você vai perguntar para o seu paciente, você perguntar e você identificar uma depressão moderada, uma depressão grave, pensamentos, ideações suicidas, porque não precisa chegar ao extremo para você identificar, não. É até importante que não deixe chegar ao extremo, tá? Você já percebendo uma depressão moderada, já precisa fazer o encaminhamento para o médico psiquiatra, certo? E por que o médico psiquiatra?
Porque o médico psiquiatra é o médico especialista em saúde mental. E o transtorno depressivo maior se trata de um distúrbio mental, que é um erro que acontece muitas das vezes a forma de tratar o transtorno depressivo maior. Então, identificou quadros no seu paciente que está com tristeza profunda, está ali com a fadiga, tem ali episódios de ver as cenas muito tristes, muito cinzas, preto e branco, não tem energia, motivação de vida, já está demonstrando um quadro do transtorno depressivo maior. Por quê? Porque você já sabe diferenciar do quadro da fibromialgia, você já consegue distinguir. Encaminhar para o médico psiquiatra. E por quê? Jordana, por que eu preciso encaminhar para o médico psiquiatra, sendo que o paciente ele já está tomando antidepressivo e já está com um encaminhamento do reumatologista ou do neurologista, justamente pelo que eu te falei. Se você quer fazer uma cirurgia plástica, você vai num cirurgião plástico. Se você quer colocar aparelhos nos dentes, você vai num ortodontista, num dentista especialista em aparelho. Você não vai em qualquer dentista. É da mesma forma na medicina. É na mesma forma no tratamento da fibromialgia. Você acha que a pessoa que tem fibromialgia, ela vai em qualquer terapeuta ou ela vai no terapeuta que ela sabe que é especialista no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios? A pessoa vai no especialista e você vai encaminhar o seu paciente para o psiquiatra que é especialista em medicar, em diagnosticar transtornos mentais, que a depressão é um transtorno mental. A dosagem do antidepressivo no tratamento da fibromialgia por si só é uma dosagem totalmente diferente de um transtorno depressivo maior. Entenda isso. O remédio pode ser o mesmo, característica da medicação, composição, antidepressivo, mas a dosagem faz a diferença. Por quê? A dor, lembra que eu falei para você que a dor deprime? O antidepressivo é um modulador e ele contribui para essa modulação da dor, pro humor nesse sentido que a dor ela vai deprimir, vai alterar também toda a modulação da dor. O transtorno depressivo maior é um outro diagnóstico. São CIDs diferentes, classificações diagnósticas diferentes. Então, enquanto o médico reumatologista, um neurologista especialista em dor está tratando a fibromialgia, o psiquiatra está tratando a depressão. E claro que esses profissionais precisam conversar e você está ali enquanto um terapeuta que é especialista no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, sabe como abordar e como comunicar em cada área da medicina. Porque os médicos, eles são nossos parceiros. Os médicos, eles estão ali para contribuir. E eles ficam super felizes em ver o paciente bem. E tem todo um processo de psicoeducação, né? Porque vai lá, mas é sem remédio. Mas tem todo um processo para desmamar esse paciente com fibromialgia. E se esse paciente tem depressão, como a gente está falando aqui hoje, esse paciente ele precisa entender que são dois diagnósticos distintos e que ele vai para o médico psiquiatra para tratar a depressão dele. E não necessariamente ele vai tomar medicação para a depressão para o resto da vida. É importante que você fale isso para ele, porque a maioria eles ficam com receio, eles ficam resistentes. Ah, mas eu vou tomar remédio, eu não quero remédio, eu tô aqui para não tomar remédio. Mas é importante que você explique para ele, que você faça todo um processo de psicoeducação com ele, dizendo que são dois diagnósticos distintos, que a depressão ela muda a química do cérebro e que vocês vão trabalhar essas questões voltadas para a fibromialgia, mas também vai reverberar e repercutir no humor dele num contexto geral, mas que para a depressão é necessário a medicação por conta da química mesmo do cérebro. E que a partir do momento em que vocês vão trabalhar a raiz emocional, ele vai se fortalecer e o desmame da medicação para a depressão também pode acontecer. Mas para isso é necessário que ele vá no médico psiquiatra, porque pode até prejudicar o tratamento dele da vida sem dores se ele não faz o tratamento da depressão. Porque você está ali trabalhando com o paciente, e aí que está o erro de muitos profissionais. Está ali trabalhando com o paciente, focado no desbloqueio da dor, mas está fechando os olhos para a química do corpo, você não vai ter resultado. Você precisa olhar o seu paciente de forma integral e entender o que cada diagnóstico dele
faz no organismo dele. Por exemplo, se ele tem hipotireoidismo, se tem esclerose múltipla, se tem lúpus também, como que todos esses diagnósticos funcionam, o que acontece no corpo desse paciente com esses diagnósticos. E na depressão, precisa ser olhada a depressão, precisa ser encaminhado sim para o médico psiquiatra. O seu paciente tratando a depressão, assim como o seu paciente tratando o transtorno bipolar, caso ele tenha, é necessário. Não dá para ficar ali consertando uma roda do carro, consertar só uma roda do carro e parar de olhar para as outras. E você vai ver que quando você faz esse encaminhamento de forma assertiva, ele começa a atuar e tratar também a depressão dele, seu resultado deslancha. Porque na química do corpo, o organismo dele, tratando a depressão, você consegue aprofundar muito mais em questões emocionais, em questões de raízes mesmo da fibromialgia. Ele consegue ter muito mais clareza, ter muito mais lucidez ali para o processo e os resultados eles aparecem. E a vida, passa um dia sem dor, passa mais um, passa um mês, já faz aniversário da vida sem dores. E aí ele consegue perceber essa melhora. E conforme ele vai vivendo sem dores da fibromialgia e sem remédios, porque você, enquanto terapeuta especialista no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, está atuando no fortalecimento emocional dele, nesse repertório dele, nessa maturidade emocional, ele consegue ter mais resiliência, ele consegue fazer mais coisas, ele consegue se posicionar mais. Logo, o desmame pode acontecer do transtorno de depressão. Então, olha a sua responsabilidade e a oportunidade que você tem de transformar a vida do seu paciente agindo de forma assertiva, sabendo como atuar com o seu paciente com fibromialgia, quais as distinções que precisam ser feitas e entender que fibromialgia e depressão são diagnósticos distintos. Podem ser tratados ali, estão associados, estão, mas são tratados de formas distintas. Você consegue perceber? Você conseguiu entender isso? É muito importante que você tenha essa clareza. Um resultado reverbera no outro, quando eu falo de repertório emocional, mas no que atua quimicamente precisa ser olhado, porque senão você vai ficar amassando barro. Você vai ficar ali, ele não querendo tomar remédio, ele achando que está tomando remédio, ele está achando que está tomando remédio para fibromialgia, não está resolvendo, mas precisa mudar a dosagem, precisa fazer um encaminhamento para o psiquiatra para tratar a depressão. E aí você consegue ser essa fonte, esse ponto de apoio, ser assertivo e desbloquear, trazer resultado de fato. Não é só escuta terapêutica, não é só a acupuntura, não é só a massagem. Você precisa ter um olhar integrado e ter especialidade mesmo no tratamento da fibromialgia para você ter esse cuidado, essa delicadeza para atender pacientes com fibromialgia. Eu tenho casos dentro do Fibromulheres, o tratamento que eu desenvolvi, onde eu ensino centenas de mulheres a viverem sem dores e sem remédios, o quanto que tem um salto gigantesco quando eu faço essas adaptações. Quando eu já consigo identificar de cara que ela precisa fazer um tratamento para depressão paralelo ao tratamento da fibromialgia. E aí, ter repertório, que é uma coisa importante também. É você ter repertório para você quebrando esses obstáculos que tem na cabeça dela de que eu não quero remédio, remédio me faz mal, eu não quero tomar antidepressivo porque quando eu tomei eu dormia durante o dia e eu não conseguia produzir. Então é você ter ferramentas para atuar nessas objeções, nessas crenças e que algumas vezes acontece mesmo e aí cabe a você educar o seu paciente dizendo que ok, o antidepressivo fez você dormir o dia todo, não te gerava essa produtividade, conversa com o seu médico. Tem pessoas que têm medo de conversar com o médico, de falar dos resultados da medicação, sendo que é uma das coisas mais importantes para o médico saber se ele vai mudar ou não. Então você tem que incentivar essa fala, que é uma característica também da pessoa com fibromialgia, ter esse desafio, essa dificuldade de falar, de se expressar, de se colocar. Então, olha quanta coisa que você é capaz de fazer tendo assertividade no seu atendimento e especializado no tratamento da fibromialgia. Anote agora tudo que você aprendeu aqui hoje. Todas essas diferenças, primeiro vai anotando aqui os maiores desafios que se tem hoje e que tem essa confusão ainda de que depressão é fibromialgia, é depressão e não é.
esses conflitos, esses mitos que acontecem. Anota o que tem de semelhança nesses sintomas. Começa a puxar aí, caso você já atenda pacientes com fibromialgia, começa a puxar verbalizações que esse paciente te trouxe. Você observa que ele tem um ponto de vista preto e branco da vida, ou se ele tem um sofrimento em ver que ele pode aproveitar a vida e não está conseguindo. Qual que é o tipo de verbalização desse paciente com fibromialgia? Tipo do seu paciente ali, vai anotando. Vai traçando essas diferenciações. É alguns passos que você já pode fazer que vai contribuir muito para a sua atuação melhorar dentro do seu setting terapêutico, dentro da sua sala de atendimento. É você poder ter essa delicadeza e ser de fato canal de cura, canal de transformação. E o seu paciente também perceber os momentos que ele entra em crise, porque ele vai perceber quando ele entrar num humor mais rebaixado, ele vai começar a entrar numa crise. Ter essa consciência, essa percepção de si mesmo, essa consciência corporal, muda muito. Então, a melhor forma que tem para tratar a fibromialgia, quando o paciente tem também o transtorno de depressão, é você saber distinguir os dois diagnósticos, ver muito essa questão principalmente de percepção de vida, fazer essa análise diagnóstica de depressão. Você não vai fechar o diagnóstico, essa análise é para você saber o que você vai fazer. Terapeutas FDR tem muito isso, bateu o olho e já sabe o que perguntar e o que fazer. Tem questionário, tem escala, vai sabendo como aplicar. Percebeu? Encaminha para o psiquiatra e faz todo o processo educacional dele mesmo, do seu paciente, falando a função de cada um, de cada área. Ah, mas eu já tomo antidepressivo com o meu reumatologista. Cada um no seu quadrado. E aí é ideal que esse psiquiatra converse com esse reumatologista para eles alinharem a medicação. Por quê? Porque aí muda a dosagem. Se muda a dosagem, o reumatologista precisa saber. E como você está atuando, o seu paciente ele vai ter melhora. Ele vai fazer o desmame da fibromialgia, que é coisa que o reumatologista quer mesmo. E aí as coisas começam a engrenar. Porque se você não faz esse tipo de abordagem, esse tipo de intervenção, você vai continuar no mesmo lugar com o seu paciente. Ele entrando no seu consultório, chorando, lamentando as dores, lamentando a vida, tomando remédio e não progride. Faça o que você fazer, não progride, a não ser que você já tenha essa postura, que você encaminhe na hora necessária, como você aprendeu aqui hoje. Que você continue atuando, você não vai parar de atuar não, viu? Acho que eu deixei claro isso, você não vai parar de atuar não. Você vai continuar firme e forte ali de uma forma bem assertiva e segura. Porque conforme vai desbloqueando essas travas, essas raízes que desenvolveu a fibromialgia, vai vir a remissão, vai vir a vida sem dores, vai vir o desmame e vai reverberar também no transtorno depressivo maior de uma forma positiva, certo? Então eu quero saber agora de você, o que mais fixou nesse momento aqui hoje, nesse vídeo, o que você mais aprendeu e mais clareou para você. Eu quero que você comenta aqui abaixo para eu saber qual foi o seu maior insight desse vídeo aqui. Aproveita também para você deixar esse joinha aqui embaixo, só clicar, não custa nada clicar, porque você clicando no joinha, eu entendo que eu posso produzir mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui e eu te aguardo no próximo episódio. Um beijo grande e tchau, tchau!